Psicografia de Ayahuasca do Eterno Agora. Nesta psicografia, o grande espírito da floresta, Madrecita vai desmistificar o Buda. É muito importante conhecer a história do príncipe. A espiritualidade brasileira vai crescer muito em bondade, não em santidade, não em milagre, em bondade. A partir da bondade, inúmeras consequências milagrosas podem acontecer. Mas a colaboração do príncipe para a espiritualidade Brasil, seja de qualquer denominação religiosa, seja de qualquer tipo de crença que a pessoa tenha, carregue, segure, estudar e desmistificar a história desse príncipe é o despertar da bondade genuína no coração da espiritualidade do Brasil. A espiritualidade do Brasil tem ayahuasca, mas o brasileiro tem a alegria, mas e a bondade? O brasileiro é acolhedor, mas e a bondade? Porque se o brasileiro tivesse tanta bondade quanto tem alegria, não haveríamos tantos crimes nesse tão encantador país. A história do príncipe, eu sei, a rainha da floresta, o espírito da floresta sabe o condicionamento da espiritualidade brasileira para com o Buda. O espírito da floresta sabe, porque o canal de ayahuasca também já achou que Buda era um tipo de Deus. O canal da ayahuasca também achou isso. O canal da ayahuasca é filho de pastor. É filho de pastor genuíno. E é importante estudar a história desse príncipe. Esse filho de pastor é o único adventista que existe. O canal de ayahuasca é o único adventista que existe. Porque o canal de ayahuasca defende, a própria medicina ayahuasca defende completamente os ensinamentos de Ellen White, a sabedoria de Ellen White em cima de todas as plantas. Esse chá, ele se conectou com a história da religião adventista e com a história da religião UDV Brasil. E o chá é de Santa Maria. Afinal de contas, na história do chá, Irineu, que é quem administra o chá, é o administrador, é Irineu. Era ele quem recebia o espírito de Maria, mãe de Cristo, na história do chá. É importante todas essas coisas porque Buda era um ser humano, como eu, como você, como as pessoas da nossa família, como Cristo. Cristo foi um ser humano, sim, um ser humano que recebeu um grande plano, uma grande missão. Mas se você tirar a parte humana de Cristo,
você interpretará erroneamente os ensinamentos do mestre. Se você tirar a parte humana de Buda, você não conhecerá Buda. E Buda é a bondade na mente do homem. A própria bondade. Quando Buda tinha 3 anos de idade, ele pisou em uma formiga e chorou por uma semana, de tristeza por ter tirado uma vida. Ninguém entendia a bondade daquela criança. Ninguém entendia. Os pais dele falavam: Gautama, Gautama, é só uma formiga. E ele continuava chorando. E chorava: não, não é só uma formiga, é uma vida, é uma vida. Assim era esse príncipe. O Buda nasceu 600 anos antes de Cristo. Perdão, 526 anos antes de Cristo. O Buda nasceu 526 anos antes de Cristo. E ele também nasceu de um útero imaculado. Jesus nasceu de um útero imaculado. Não deve ser errado a gente contar histórias de grandes pessoas que habitaram esse planeta. Não deve ser errado isso. Digo acredito, porque é necessário dizer assim. Mas na verdade não acredito, sei, mas acredito. Acredito que Deus se agrada muito se honestamente estudarmos a história de pessoas que pacificaram esse mundo e percebermos o quão ambos apontavam para a mesma verdade. A mesma verdade. Qualidades muito diferentes. Um nasceu na manjedoura, um nasceu num palácio. Um nunca precisou renunciar a muita coisa para aceitar a sua missão. Não renunciou muita coisa material. O outro precisou renunciar um palácio, ouro, prata, mulheres, tudo que o dinheiro pode comprar. Mas aquele menino bondoso foi crescendo. E os pais do príncipe esconderam do príncipe a doença, a morte. Paparicaram demais o príncipe. Então, até os 29 anos de idade, o Buda não sabia que as pessoas adoeciam. Nenhuma pessoa da terceira idade foi apresentada para ele. Porque o pai dele queria que ele fosse o maior imperador de todos, o rei. O rei queria que o príncipe dominasse o planeta todo. E fatalmente, se ele não tivesse renunciado, certamente ele teria dominado o planeta todo. Porque ele seria o dono do dinheiro. Ele enganaria os donos do dinheiro. Mas um Buda não pode enganar ninguém. Ele não sabe como enganar ninguém. A bondade de um Buda, a bondade deste Buda, o príncipe Siddhartha Gautama, não era compreendida. Assim como não compreendemos o amor de Cristo. Há uma diferença entre amor e bondade. Há uma grande diferença. Para facilitar o nosso entendimento, veja o que aconteceu quando o Mestre Jesus olhou para uma figueira e a figueira secou. Jesus se sentiu muito mal com aquela situação. Jesus também era humano. Era divino,
era humano, era divino. Tirar a humanidade de qualquer um desses líderes é como tirar a possibilidade da gente entendê-los, da gente aceitá-los, da gente acreditar que existe essa bondade dentro de nós, que existe esse amor dentro de nós. Então, o príncipe não era esse Deus que a gente pensa. Não, as pessoas que falaram isso pra gente, elas não estudaram a história do príncipe, não conheceram a meditação laica do príncipe, que é mantida de geração em geração. Ele era o maior professor de meditação, é ainda o maior professor de meditação que esse planeta já teve. É esse renunciante, que renunciou palácio, prata, ouro, mulheres. Chegou um ponto da vida do príncipe que ele disse para o pai dele: meu pai, se você não pode evitar que eu adoeça, que eu envelheça, que eu sofra e que eu morra, eu preciso abandonar esse palácio. Nada disso faz mais sentido para mim. Quando o príncipe descobriu que existia a doença, ele já tinha 29 anos de idade. Quando ele descobriu que existia a morte, a doença e o sofrimento, foi tudo escondido dele. Às vezes me imagino o quão duro deve ser isso. Até os 29 anos de idade, a gente não saber que existe nada referente a sofrimento, morte, velhice. E de repente você descobre de uma vez que isso tudo existe. Isso foi muito forte para o príncipe. Ainda mais o quão bondoso ele era, desde criança. Ele não podia acreditar que o mundo era assim. Então ele falou: meu pai, se você não pode me dar essas respostas, eu vou para a floresta. Eu vou querer saber por que estamos aqui. Qual é o sentido de estar aqui? Então ele abandonou o palácio, o reinado, e ficou 7 anos em processo de meditação e virou cientista da mente. Aquele que conhece cada molécula da mente. E conhecendo a mente, você conhece o seu interior e você conhece o reflexo do seu interior, o seu exterior. O ensinamento do mestre da bondade, o ensinamento do príncipe da bondade é só para que nós possamos conseguir praticar a bondade e ter a paz. Uma outra analogia muito interessante é que certa vez Jesus disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Agora a rainha da floresta, o espírito da floresta diz: quem traz a paz é o Buda. A luz de Buda é luz branca, a luz de Cristo é a luz desse sol, é amarela, ela pode queimar. Nós precisamos às vezes de uma sombra e de uma água fresca. A luz de Buda é a luz da lua, é a luz branda, é a luz das estrelas. A luz do Oriente que guiou os reis magos até a manjedoura de Jesus era a luz de um Buda. E a luz desse sol é a luz de Jesus. E a luz das estrelas é um reflexo da luz do sol. Vem tudo da mesma fonte. A verdade. Yogayam Mahasada Shiva.